falar sobre os profetas, esses antigos homens que viveram na Sagrada Escritura e anunciaram a palavra de Deus. No entanto, nós temos que saber o que é um profeta, o que são esses homens, quem são eles, e vamos conhecer na Sagrada Escritura um por um desses grandes profetas do passado. No entanto, surge uma pergunta: o que é um profeta? Nós poderíamos falar sobre Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Abdias e todos os profetas. No entanto, temos que saber o que são esses profetas. Se o antigo filósofo Sócrates estivesse vivo, ele perguntaria: você me falou sobre este, aquele e aquele outro profeta. No entanto, o que significa profeta? O que vem a ser um profeta? O que une todos esses homens para que nós possamos chamá-los de profeta? E para isso, nós temos que compreender as Sagradas Escrituras. Talvez, na nossa visão mais humana e até corriqueira, nós possamos imaginar um profeta como um homem com barbas longas, um olhar profundo, penetrante, recriminador, um cajado na mão e predizendo o futuro. Pode ter tido algum profeta com essas características, mas isso não é um profeta. Então, para nós falarmos a respeito dos profetas bíblicos, vale a pena conhecermos algumas características dos verdadeiros e falsos profetas. E é para isso que vamos dedicar esses próximos programas, para falar um pouco sobre o que é o profetismo, o que é um profeta e algumas de suas características. Aí sim, vamos entender bem cada um dos profetas. Para isso, lembremos da história sagrada, lembremos das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que fala de uma promessa. Desde o Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, vem pronunciando um Salvador. Adão e Eva pecaram, necessitavam da salvação. E toda a história sagrada é a espera deste Salvador. Este Salvador é nosso Senhor Cristo. Nas Sagradas Escrituras, Ele é o grande esperado de todas as nações. E é por isso que no meio da história sagrada, nós já conhecemos a história, Deus chamou Abraão, um homem, e deste homem tirou uma nação, a nação de Israel. Qual era a vocação, a missão da nação de Israel? Era a missão de conduzir todos os outros povos ao conhecimento deste Salvador, ao conhecimento do verdadeiro Deus. Esta era a missão de Israel, e é por isso que Deus suscitou o seu povo, o povo eleito, o povo de Israel. É assim que conhecemos. Mas se nós formos estudar a história sagrada simplesmente como uma história, nós não vamos entender os profetas. É necessário recorrer à história. É necessário ver a história sob a perspectiva de Deus. É a história da salvação que nós estamos vendo. E é essa história da salvação que vai dar sentido aos profetas. Sem isso, nós não vamos entender os profetas. E alguns autores até dizem que os israelitas, eles eram um dentre tantos outros povos com uma tendência. Assim como os gregos tinham uma tendência para a filosofia, os romanos para algo mais jurídico, os israelitas tinham uma tendência para o lado religioso. Não é assim. Isto não é verdade. Porque a tendência do povo israelita, nós vamos ver, e basta abrir as palavras, as páginas do Antigo Testamento para perceber isso. Tinha inclusive a tendência politeísta, tinha a tendência de se mesclar, de imitar as outras nações pagãs que estavam ao seu redor. E não é por nada que Moisés, o grande profeta, ele vai descrever no seu primeiro discurso, seu primeiro grande discurso no Deuteronômio, que Deus é o único Deus, é o verdadeiro Deus. Vejamos as palavras deste livro da Sagrada Escritura. Tu foste testemunha de tudo isso, para que conheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Sabe, pois, agora, e grava em teu coração que o Senhor é Deus e que não há outro em cima no céu, nem embaixo na terra. Portanto, Deus é o único Deus. Se Moisés alertou o povo israelita disso, é porque eles tinham uma tendência muitas vezes politeísta. Então não é simplesmente o povo de Israel tinha uma tendência à religião. Não era isso.
Mas qual que era o chamado? Era um chamado à santidade. Deus vai dizer no livro do Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Eles tinham a vocação da santidade e, a partir dessa santidade, anunciar o Salvador do mundo, aquele que haveria de vir para redimir o gênero humano. Mas, como acontece com os seres humanos, por vezes, e muitas vezes, no Antigo Testamento, relata-nos os livros da Sagrada Escritura que os israelitas pecaram. Não só pecaram, apostataram, prevaricaram, abandonaram sua fé no verdadeiro Deus para adorarem a outros deuses, Baal, Astarte, Moloque e tantos outros. No entanto, Deus ele sempre manteve um punhado de pessoas fiéis à sua intenção. Alguns profetas vão dizer que era um resto, apenas alguns, mas que estes alguns mantiveram viva a fé de Israel e transmitiram essa verdadeira fé de geração em geração. Os próprios sacerdotes, que era a classe encarregada do culto no templo de Deus, eles mesmos passaram a exercer suas funções mais com atos exteriores do que propriamente com devoção. Então praticavam sacrifícios, mas não com a verdadeira intenção de glorificar a Deus, apenas cumprir cultos externos. E o povo continuava pecando, e os sacerdotes pecavam com eles, porque não alertavam que o povo estava indo para um caminho errado. Nós podemos dizer, é uma triste história, por um lado, porque por outro lado, foi a partir dessa triste história que Deus suscitou os grandes homens da verdade. Quem são esses grandes homens? São os profetas. São aqueles que falariam ao povo em nome de Deus. São eles que diriam a verdade. Eles não vieram apenas para dizer algumas coisas que Deus lhes transmitiu. Eles vieram verdadeiros embaixadores de Deus. Eles vieram para reformular, não tanto reformular, para mostrar a verdadeira lei que já existia, mas para que praticassem essa lei não tanto de forma exterior, mas com um coração purificado. E nós só vamos entender os profetas se nós colocarmos no centro dessas profecias, na história dos profetas, aquele Salvador, aquele que viria para redimir todo o gênero humano, e que não é outro senão o nosso Senhor Cristo. E é justamente isso que na carta aos Hebreus, o início da carta aos Hebreus, diz para nós. Vejamos. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. É através de nosso Senhor que Deus ele vai dizer uma palavra definitiva à humanidade. Todos os outros profetas indicavam o cumprimento de todas as profecias. Ele é o auge de todas as profecias. É no Novo Testamento que nós encontramos resposta para todas as dúvidas do Antigo Testamento. Ele, nosso Senhor, é a palavra definitiva de Deus. Trouxe a revelação definitiva para nós. Então, tentar entender os profetas sem colocar nosso Senhor Cristo no centro da história é impossível. E é somente colocando o nosso Senhor Cristo no centro que nós vamos compreender verdadeiramente os profetas. E podemos dizer o seguinte: como nós temos a certeza de que essas profecias, elas eram verdadeiras, essas que foram transmitidas até nós? Primeiro, os profetas eles viveram ao longo de séculos e nunca eles vão contradizer um ao outro. Ao contrário, eles vão sempre confirmar aquela mensagem, haverá um Salvador. E tanto a transmissão oral que eles fizeram, como depois a transmissão escrita de suas profecias, vão comprovar um fio lógico das profecias e que vão dar o seu auge em nosso Cristo. Mas, afinal de contas, o que é um profeta? Ainda não dissemos com todas as letras, não definimos o que é um profeta. E é um tema tão fascinante, tão apaixonante. Ainda não definimos com todas as letras o que seja um profeta, um homem de Deus que fala a respeito das coisas de Deus, a respeito dos interesses de Deus. Mas ainda podemos dizer algo mais antes de dizer o que é um profeta. Por exemplo, quais são os profetas?
quais os livros proféticos que nós temos nas Sagradas Escrituras sobre esses autores que deixaram algo escrito para nós a respeito de suas profecias. E creio que seria interessante nós fazermos uma divisão. O que é a Bíblia católica, os que são os profetas na Bíblia católica e o que são os profetas na Bíblia hebraica. Tem uma pequena ou até uma grande diferença entre as duas Bíblias, sobretudo no Antigo Testamento. A Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia hebraica, e a própria divisão entre os profetas se faz de uma forma diferente. Aproveitemos então um pouco deste programa para fazer essa distinção que vai nos ajudar, inclusive, a saber o que é um profeta. Na Bíblia católica, nós temos 16 livros que falam sobre os profetas, diretamente sobre os profetas. Eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 4. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 profetas menores. E por que essa distinção? Por que maiores e menores? Obviamente não tem nada a ver com estatura física. Uns são maiores, outros menores. Não se refere a isso. Se refere apenas que alguns deixaram mais material escrito do que outros. Antigamente não tínhamos o livro como nós temos hoje em dia, carregar a Sagrada Escritura inteira num único livro. Isso não existia, eram pergaminhos ou papiros. Então, os profetas maiores significava que a profecia dele enchia um pergaminho inteiro. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, cada um deles tinha um pergaminho que continha suas profecias. No caso dos 12 profetas menores, os 12 profetas cabiam dentro de um único pergaminho. Então, por isso que eles são menores, porque deixaram menos material escrito do que os profetas maiores. Não quer dizer que suas profecias sejam menos importantes do que as dos profetas maiores. Não tem nada a ver, porque toda profecia é de Deus e vem de Deus. Então, toda profecia é uma palavra de Deus, é de inspiração divina, não é de inspiração humana. Agora, qual é a divisão que existe na Bíblia hebraica? Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia hebraica? É isso que nós vamos dizer agora. Na Bíblia, no cânon que nós chamamos, ou seja, a regra judaica, o cânon da Bíblia, dos livros inspirados, eles dividem em profetas anteriores, que vão estar os livros de Josué, os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos reis. Na Bíblia católica, esses que eles chamam de profetas anteriores, nós chamamos de livros históricos. E esses, nós já vimos a história na história sagrada. E os judeus vão chamar de profetas posteriores Isaías, Jeremias, Ezequiel e o que eles chamam de rolo dos 12. É onde o rolo, o pergaminho, onde estavam os outros 12 profetas menores. O profeta Daniel não entra nos escritos proféticos para a Bíblia hebraica. Ele entra dentro dos que eles chamam de escritos, porque já estava definido para eles esses profetas. Para os judeus, eles dividem em 3 grandes coleções os livros da Sagrada Escritura. A Torá, é a lei, Nebiim, os profetas, Ketubim, os escritos. No entanto, o Antigo Testamento da Bíblia Católica, nós vamos chamar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. É bom fazer essa distinção para nós sabermos quais são os profetas e os livros que eles escreveram. No entanto, tem outros profetas que não deixaram livros escritos, mas que são profetas. Veja que interessante, eu vou dar uma pitadinha apenas de etimologia. Para não cansar ninguém, vamos ser bem breves. A palavra profeta, em hebraico, na Bíblia hebraica, vai estar como Nabi. Nabi, vários estudiosos tentaram descobrir de onde vem essa palavra. E, mais ou menos, a maioria
aceita que hoje seja o significado de anunciar. Nabi venha de uma raiz que é anunciar. Por isso, nós podemos chamar o profeta, nesse sentido, de um núncio, talvez um núncio apostólico, alguém que foi enviado para anunciar. E esse sentido se comprova até por uma passagem em que Moisés recebeu a vocação dele para libertar o povo de Israel e argumenta com Deus: eu sou tartamudo, eu sou gago e não consigo falar. Então Deus diz que Moisés será como que um Deus e seu irmão Arão, ele será um profeta para Moisés. Leio da própria Sagrada Escritura para ficar mais claro. Isso está no livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: vê, vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Portanto, nesse sentido, o profeta é aquele que é enviado por Deus. É aquele que é enviado por Deus para dizer as palavras que Deus quer que sejam ditas. Mas, e profeta? No caso da língua portuguesa, nós temos a palavra profeta, nós não usamos nabi. Recorremos agora à língua grega, que é da onde sai a palavra profeta. Nós juntamos duas partículas. Primeiro o verbo, que é femi, que significa dizer, afirmar, e depois uma preposição, pró, que pode significar tanto antes, como significar diante de. Por isso, profeta poderia até ser entendido aquele que diz antes, que prevê o futuro, mas não é isso. E a própria Sagrada Escritura mostra que não é esse o significado. Mais do que dizer antes, o profeta é aquele que diz diante de. É aquele que tem que anunciar para outros a sua profecia. E nesse sentido nós podemos então definir o que é um profeta na visão das Sagradas Escrituras. Como nós podemos definir um profeta? Já sabemos que não é aquele que simplesmente anuncia o futuro. Os profetas, nesse sentido, eles são porta-vozes de Deus. Eles são núncios de Deus. Eles anunciam ao povo, naquele caso o povo de Israel, e para o mundo inteiro, para toda a humanidade, as verdades que Deus quer transmitir. Portanto, com os profetas ocorre um diálogo. É um diálogo entre Deus e os homens, entre a eternidade e o tempo. E os grandes mediadores desse diálogo entre Deus e os homens são os profetas. Eles são os grandes interessados pelas leis de Deus, de transmitir a mensagem de Deus para o povo. Não só transmitir, mas que essas mensagens produzam efeito. Esse é o verdadeiro significado de profeta. E nós podemos ainda nos perguntar, quando surgiu oficialmente todo o profetismo em Israel? Quando teve início todo o profetismo, que depois vão cruzar durante séculos e séculos até chegar a nosso Cristo? Essa é uma boa pergunta, mas exige também uma boa resposta. E por isso nós vamos tratar desse tema nos próximos programas. Hoje nós vamos conhecer mais alguns aspectos sobre os profetas. Já sabemos que o profeta, mais do que predizer o futuro, ele é um homem que consegue olhar o passado, o presente e o futuro não com olhos humanos, mas com a própria visão de Deus. Isso é um profeta que sabe analisar as coisas com o juízo sobrenatural, não apenas naturalmente. Mas quando começaram esses homens? Quando iniciou em Israel, no Antigo Testamento, essa sequência de profetas? É o que nós propomos para hoje. Não analisar aqueles que deixaram as profecias escritas, mas analisar, conhecer um pouquinho por alto aqueles profetas que não deixaram os seus livros escritos, mas passaram pela história sagrada. E é certo que todo o profetismo nasceu no deserto do Sinai, com o grande profeta Moisés. Moisés se tornará o primeiro nesse sentido de intercessor entre Deus e os homens, entre Deus e o povo de Israel, será o primeiro e o maior deles. Moisés sempre será considerado um modelo de profeta até a vinda de nosso Cristo.
E vejam só o elogio que o próprio Moisés recebe das Sagradas Escrituras. Está no livro do Deuteronômio. Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Que elogio esse a Moisés. Deus como que era tão amigo de Moisés que conversava face a face, como um amigo conversa com outro amigo. Não havia dúvidas a respeito da vontade de Deus sobre o povo, porque Moisés transmitia. Veja, Deus quer isso do povo, não havia dúvidas. E ocorria uma coisa diferente ainda, porque dentro das nações onde o povo israelita iria tomar posse, a terra de Canaã, havia já adivinhos, agoureiros, enfim, jogadores de sorte, uma série dessas coisas. E Deus proibiu que os israelitas seguissem esses tipos de adivinhos, porque os israelitas teriam profetas, não adivinhos. Veja só o que diz a própria Sagrada Escritura, agora é Moisés transmitindo ao povo. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir. É ao profeta, porque o profeta fala em nome de Deus. E vejam só a promessa que Deus faz a Moisés. Eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Por-lhe-ei minhas palavras na boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Portanto, o profeta é aquele que transmite as mensagens de Deus e mostra o rumo pelo qual o povo, a sociedade, deve caminhar, sem se desviar para um lado nem para o outro. Então, o profeta indica o caminho reto, o caminho da virtude, para estar sempre glorificando a Deus. Essas são as ordens de Deus. Ouvir outros que não sejam os profetas, que não sejam os verdadeiros profetas, é correr o risco de perder o rumo, de caminhar pelas trevas, talvez. Mas podemos dizer que depois de Moisés, começou uma sequência de profetas até chegar nos profetas que nós conhecemos e que já declinamos aqui, os 16 profetas que deixaram seus livros. Esses profetas que deixaram algo escrito vão do século VIII ao século V a.C. Mas já no século XI a.C. surgiram outros profetas. Por exemplo, Samuel, aquele menino que ouve a voz de Deus e que começa a receber profecias ainda sendo um menino. Ali no século XI, Samuel já começa com suas profecias. No século IX, por exemplo, vamos ter Elias e Eliseu. Mas tanto a história de Moisés como Samuel, Elias e Eliseu, nós já conhecemos, porque estão descritas nos livros históricos, e esse faz parte da história sagrada que já foi narrada para todos. O que eu quero evidenciar aqui é algo bonito, muito bonito, belo, porque dentro desses profetas encontravam eco as vozes dos profetas. Não é que o profeta anuncia, as pessoas podem ouvir ou não ouvir. Esses antigos profetas, muito anteriores a nosso Cristo, eles criavam em torno de si um grupo de profetas. Eram chamados as sociedades de profetas. Algumas vezes elas são descritas no Antigo Testamento. Sabemos, por exemplo, que Samuel tinha uma dessas sociedades que ficavam em torno dele em Naiot de Ramá. Ali haviam profetas que viviam como que uma vida comunitária, não inteiramente religiosa como conhecemos hoje em dia, mas era uma vida que a pessoa começava a seguir o profeta e seguir a voz, as palavras, o significado das palavras do profeta. E viviam em torno do profeta e daquilo que ele dizia. Eram como que ecos que atingiam a sociedade. Também Elias e Santo Eliseu tinham os chamados filhos de profeta. Eram aqueles homens que passavam a seguir os profetas e que em determinado momento profetizavam também. Conhecemos, por exemplo, algumas cidades em que existiam esses filhos de profetas. Em Betel, por exemplo, em Jericó, em Gilgal, todos esses descritos nos livros dos reis, enquanto aqueles que acompanhavam Samuel está descrito nos livros de Samuel. Mas não para por aí.
esses profetas não só acompanhavam os grandes profetas, aqueles que recebiam uma mensagem diretamente de Deus, mas também podiam cumprir certas missões. Uma vez, por exemplo, um desses profetas, desses filhos de profeta, foi enviado pelo próprio Santo Eliseu até Jeú, em Israel, e ele foi ungido rei de Israel por um desses filhos de profeta, não foi diretamente por Eliseu, mas cumpria com essa missão. Então eles tinham outras missões, exerciam missões favorecendo a própria missão do profeta. Mas existem outros, porque, claro, tanto Samuel, Elias e Eliseu são esses profetas que são muito conhecidos nas Sagradas Escrituras. Tem outros profetas que têm alguns trechos que mostram suas profecias. Por exemplo, Natã. Natã é aquele profeta que nós já vimos na história sagrada, que recrimina Davi pelo pecado que ele cometeu contra a esposa de Urias, como a própria morte de Urias. Temos outro profeta chamado Gad, que também repreende o rei Davi por aquele pecado de orgulho, que ele quis fazer um recenseamento de todo o povo. E ele manda escolher uma das 3 penitências e o próprio Davi escolhe 3 dias de peste. Temos outro profeta como Aías, foi aquele que anunciou que o reino seria dividido entre norte e sul. Ele fala diretamente com Jeroboão, que será o primeiro rei do norte. Temos também outro profeta, que é o profeta Miqueias, que não é aquele que faz parte dos 12 menores, é um outro, que vai anunciar a morte do rei Acabe. Todos esses estão descritos ao longo dos livros proféticos, mas são profetas. Era comum também naquela época que os profetas fizessem consultas a respeito de coisas particulares, de alguma coisa que houvesse acontecido com sua família. Saul, por exemplo, antes de ser ungido rei, vai consultar o profeta Samuel, porque seu pai tinha perdido 2 jumentas, e vai consultar para ver onde estavam essas jumentas. Por exemplo, Ben-Hadad, que era rei da Síria, vai consultar também Eliseu a respeito de sua saúde. Isso não deve estranhar, porque a sociedade daquele tempo era uma sociedade teocrática. Isso quer dizer que é governada por Deus. E se é governada por Deus, é em Deus que eles encontrarão as respostas para os seus problemas. Mas vejamos o seguinte, esses profetas talvez tenham deixado livros escritos, como nos diz o primeiro livro das Crônicas. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e no livro de Gad, o vidente, esses profetas que acabamos de citar. Talvez esses livros façam referência à Bíblia hebraica, que eram os livros de Samuel e os livros dos reis. Talvez sim, talvez não. Mas é certo que também eles escreveram algo. Mas o que nós consideramos os livros proféticos são os outros 16 profetas. Esses que deixaram algo escrito, nós podemos chamar de profetas escritores, que nos legaram para a posteridade, para nós, esses escritos, que falam sobretudo a respeito do Messias. Todo esse período que vai desses profetas até nosso Cristo, vamos ter os profetas escritores. Não vamos dizer agora, porque vamos tratar de cada um deles. O certo é o seguinte, no século V, acabaram essas profecias oficiais e passou quase 400 anos sem profecias, até chegar a Cristo. Por que 400 anos? As profecias já tinham sido dadas. O povo já sabia que deveria esperar o Messias, esperar um Salvador. É duro esperar um Salvador durante 400 anos. 400 anos é muito tempo, mas eles deveriam esperar com fé, rezando e implorando para que viesse o quanto antes o Salvador da humanidade. E de fato, quando chegou o nosso Cristo, começaram a aflorar novamente os profetas. Lembremos da profetisa Ana, dentro do templo de Jerusalém, aquela viúva que profetizava a respeito de Cristo, anunciava Nosso Senhor em Jerusalém. Lembremos também de São João Batista, que vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Porque eles já estão indicando, aqui está o nosso Cristo. No restante do Novo Testamento, quase eles não são mencionados os profetas. Existe nos Atos dos Apóstolos, sobretudo um profeta chamado Ágabo, que vai profetizar uma grande fome, a morte de São Paulo e alguns outros.
No entanto, vai acabando a profecia para começar uma nova fase, porque a profecia se tornou completa, veio o nosso Cristo e salvou a humanidade inteira. Então, não se trata mais do anúncio de um Salvador, mas dizer quem é este Salvador. E aí começa a pregação apostólica. Cristo é o Messias prometido, é o Salvador da humanidade. É só a partir de Nosso Senhor, repito mais uma vez, que nós vamos compreender essas profecias do Antigo Testamento. No próximo programa, veremos mais algumas características dos profetas. Hoje nós vamos conhecer como fazemos para saber quem é um verdadeiro profeta. O que é um verdadeiro profeta? Como ele recebe a sua missão? Sobre o que ele faz a sua pregação? Será que um profeta ele tem que ter alguma preparação prévia? Será que o profeta ele tem alguma dúvida das profecias que ele realiza? Calma, são muitas perguntas. Exigem muitas respostas. Uma por uma. Vamos ver quem é o verdadeiro profeta. O que distingue um profeta verdadeiro de um falso profeta? Porque também existem os falsos profetas. E o verdadeiro profeta é aquele que é chamado diretamente por Deus. Ninguém pode se dizer eu sou um profeta por vontade própria. É Deus quem escolhe a quem ele quer dar o dom de profecia, o carisma de profecia, a quem ele quer selecionar dentre os seres humanos para ser o seu porta-voz para toda a sociedade. Essa vocação é dada somente por Deus. Não é possível comprá-la, não é possível adquiri-la por estudos, é somente Deus quem pode dar. Alguns desses profetas foram chamados diretamente por Deus. Dizemos apenas alguns. Por exemplo, o profeta Amós, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. No próprio livro que eles escreveram, dizem que eles foram chamados diretamente por Deus. Deus é quem os chamou. Outros profetas foram chamados por intermédio de profetas. Por exemplo, Josué foi chamado por Moisés. Eliseu foi chamado por Elias. Então são profetas que receberam seu profetismo, mas foram chamados por outros profetas. No fundo, esses profetas estavam chamando outros por vontade de Deus. Então é sempre por vontade de Deus, nunca a vontade humana. No entanto, nós podemos ver que a vocação de profeta não é tão agradável quanto pareça. Eu vou receber mensagens de Deus, aquilo que eu devo anunciar para as pessoas. Muito bem, mas saiba que nem sempre as pessoas aceitam a palavra dos profetas. Eu dou apenas um exemplo. O profeta Jeremias lamenta-se de ter que fazer profecias, porque suas profecias não são para dizer que as pessoas estão caminhando bem. As profecias são para equilibrar a sociedade, para deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. Portanto, tem que corrigir aquilo que está errado. Veja só o que diz Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtiveste o triunfo. Sou objeto de contínua irrisão e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse, não mais mencionarei, nem falarei em seu nome, mas em meu interior havia um fogo devorador que se me encerrava nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo e não consegui. Ele já estava cansado. Sempre que ele falava, tinha que denunciar os erros, seja a idolatria, a opressão, tantas outras coisas. E era motivo de zombação, de irrisão, de perseguição. No entanto, ele mesmo tinha se prometido, não vou falar mais em nome de Deus. Não conseguia. Deus como que perseguia Jeremias e um fogo interior o obrigava a falar. E ele falava em nome de Deus. Então vemos que o profeta não consegue calar, porque é a própria vontade de Deus que quer que o profeta fale.
Mas é necessário ter alguma preparação para ser profeta? Muitas pessoas disseram que sim, colocaram como condição ter muita imaginação, ou ser inteligente, ou ser rico. Ao longo da história, as pessoas foram desenvolvendo várias doutrinas a respeito de se o profeta precisaria ter preparação até intelectual para ser um profeta. Mas, na verdade, é que Deus nem sempre chama os qualificados, mas Deus qualifica a quem Ele chama. É o contrário. Deus, Ele dá os dons necessários, as graças necessárias a quem Ele quer dar uma missão especial. Por exemplo, Samuel, quando foi chamado para ser profeta, era apenas um menino. Também nós temos Amós, era um pastor que vivia no campo. Jeremias era um adolescente. Eles não tinham uma preparação para ser um profeta, mas Deus é quem deu as graças necessárias para que eles desenvolvessem as profecias, o carisma profético que eles tinham que ter. E é óbvio que a santidade de vida sempre é boa para um profeta, porque quanto mais santo, mais credibilidade vai ter as suas palavras, vão ter as suas palavras. Quanto mais santo, mais as suas palavras vão penetrar nos corações e vão mudar a vida das pessoas. A santidade é importantíssima para um profeta. Nós podemos ainda nos perguntar, eles tinham alguma dúvida? Quando eles recebiam alguma mensagem, eles duvidavam se era verdadeira ou não? Muitas vezes eram pessoas que procuravam os profetas. E é natural que eles julgassem as coisas com aquilo que eles já conheciam. E podia ser que Deus mudasse a opinião dos profetas. Dou alguns exemplos. Por exemplo, o profeta Samuel, quando foi até a casa de Isaí escolher um de seus filhos para ser rei de Israel, viu o maior, o mais velho, o mais forte, e Deus disse, não olhe as aparências, porque eu não olho as aparências, eu sondo o fundo dos corações, não é este a quem eu escolhi. E foi passando um por um dos seus filhos, e não era nenhum deles, era o menor, rei Davi. Ele é que se tornou o rei de Israel. Outro, que é o profeta Natã, quando Davi, esse mesmo que foi escolhido por Samuel, quis construir um templo para Deus, o profeta Natã disse, vá e faça como o teu coração manda. Mas logo Deus disse que não. Seria o filho do rei Davi que construiria um templo. Então mudou a profecia. O profeta Eliseu, por exemplo, que tantas vezes se hospedou na casa de uma sunamita, quando morreu o filho dela e ela veio angustiada, Santo Eliseu não sabia o porquê. Deixa ela chorar primeiro para depois ela explicar, porque Deus não me revelou. No entanto, quando veio Naamã, o sírio, com lepra, Santo Eliseu já mandou o seu servo avisar o que ele deveria fazer. Então tem momentos que Deus revela antes e o profeta tem que esperar. O profeta Jeremias, por exemplo, uma vez foi interrogado pelos seus compatriotas. Esperou 10 dias até Deus lhe dar uma resposta. Mas é Deus que tem que dar a resposta. Muitas vezes o profeta julga com aquilo que ele já tem. E Deus pode dizer que é isso mesmo, mas pode corrigir aquelas palavras dos profetas. Sobretudo, quando é uma palavra solene, nós vamos ouvir expressões como assim diz o Senhor, palavra do Senhor, e tantas outras expressões, oráculo do Senhor, que vai significar que Deus está falando solenemente através do profeta. O certo é o seguinte, todos os escritos proféticos são inspiração de Deus. Pedro, em sua segunda carta, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Portanto, é sempre Deus quem fala através dos profetas. No fundo, é a voz de Deus para a humanidade. E o profeta ele pode conhecer algo naturalmente ou sobrenaturalmente. Isso não envolve a profecia. O que vale mais é o juízo que ele faz daquilo que ele conhece. Porque aí é o que São Tomás vai nos ensinar. É uma inspiração profética. Saber interpretar os acontecimentos passados, presentes e futuros sob a perspectiva de Deus, com a visão de Deus, não como uma visão humana. Citar o caso do faraó do Egito. Lembremos que o faraó teve um sonho, em que ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas, convocou todos os sábios
e magos do Egito e ninguém soube interpretar os sonhos. Quem teve o sonho, de uma forma sobrenatural, foi o faraó, mas ninguém sabia interpretar. Então um copeiro do faraó lembrou que na prisão existia José, filho de Jacó. Foi chamado José à presença do faraó, e o faraó é quem transmitiu o sonho dele para José. E José soube interpretar os sonhos do faraó. A profecia não foi dada ao faraó, porque ele não soube interpretar. O mais importante ele não tinha. Foi dada a José. Portanto, os verdadeiros profetas, eles são aqueles que têm o juízo das coisas que eles veem, um juízo sobrenatural. Eles não têm uma visão humana. Eles têm uma visão divina das coisas. E isso é o que distingue um verdadeiro profeta de um falso profeta. Ele é chamado por Deus e fala em nome de Deus. E o conhecimento que ele tem é um conhecimento sobrenatural. E ao comum das pessoas não vem aquilo que o profeta vê. É o mesmo ato. Um profeta e um não profeta veem a mesma coisa. O profeta saberá o significado daquilo, porque ele vê com o juízo sobrenatural, como se fosse com os próprios olhos de Deus. Esses são os verdadeiros profetas. Mas e os falsos? Como são? Isso nós vamos tratar no próximo programa. Nós já conhecemos quem são os verdadeiros profetas, as características dos verdadeiros profetas. Neste programa, vamos conhecer os falsos profetas. Mas será que eles existiram? A Sagrada Escritura diz que sim. E é por isso que neste programa vamos, sobretudo, usar os textos da própria Bíblia para mostrar como existiram falsos profetas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E qual é a característica para descobrir quando uma pessoa é um falso profeta? Entre os falsos profetas, existiam aqueles que eram chamados de profeta, mas profetas de ídolos, como o de Baal, um dos mais conhecidos na Sagrada Escritura, essa divindade. E nós vamos conhecer vários desses profetas na história de Santo Elias. Lembremos que Acabe e Elias tiveram muito contato. Acabe era o rei de Israel e eles fizeram um desafio contra os profetas de Baal, que eram vários, para ver quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus de Elias, o verdadeiro profeta, ou Baal, desses falsos profetas. Eis um trecho que mostra a aparição desses profetas de Baal na própria Sagrada Escritura, no primeiro livro dos Reis. Ao vê-lo, Acabe disse-lhe: "Eis-te aqui, ó perturbador de Israel." E vai responder Santo Elias: não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguiste os Baal. Convoca, pois, à montanha do Carmelo, junto de mim, todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel, que era a esposa de Acabe. Então eram 450 de Baal e 400 de Aserá. Já conhecemos essa história, pois ela foi narrada na sequência da história sagrada. Mas veja que interessante, porque Acabe abandonou os preceitos do Senhor, abandonou a lei de Deus, passou a seguir os falsos profetas. Eis uma das características, a pessoa deixa a lei de Deus para seguir um falso profeta. E qual foi o resultado? Nesse desafio, que eram 2 bois que foram mortos, os de Baal, esses profetas passaram boa parte do dia convocando um fogo do céu para mostrar que Baal era verdadeiro. E nada aconteceu. Enquanto que Santo Elias mal acabou de pronunciar sua oração e desceu o fogo do céu, provando que só existe um Deus verdadeiro e não vários deuses. Com isso já fica uma primeira característica dos falsos profetas. Mas os mais perigosos não são esses profetas de Baal, são aqueles profetas que tentam falar em nome do Deus verdadeiro. Esses podem trazer mais confusão do que os falsos profetas. Um exemplo disso nós vamos encontrar justamente na história de Acabe, que ele vai se juntar junto com Josafá, que era rei de Judá, o reino do sul, contra o rei da Síria.
eis um versículo, eles vão consultar 400 falsos profetas. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu atacar Ramote de Galaade, ou devo me abster? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Mentira, Acabe morreu nessa batalha. E foi justamente um pouco depois que o verdadeiro profeta chamado Miqueias, ele anunciou a morte de Acabe. Acabe mandou prender Miqueias e disse: nós vamos acertar as contas quando eu voltar. E Miqueias disse: se voltar. E de fato não voltou. Então, uma outra característica de um falso profeta é que suas profecias não se cumprem. Ele pronuncia, anuncia algo, mas suas profecias são falsas, não se cumprem. E veja só, durante uma época em que já estava começando uma grande seca, fome, Jeremias, ele vai anunciar que os falsos profetas anunciam que tudo está bem. Ele vai pedir perdão a Deus pelo povo. E veja só esse diálogo para ver como os falsos profetas estavam já introduzidos na sociedade. Diz o livro do profeta Jeremias: eu, porém, lhe respondi: ah, Senhor, olhai para o que dizem os profetas. A espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: não são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem, e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizam. É uma palavra forte de Deus para Jeremias, mas eles mentiam descaradamente e ajeitavam a vida do povo, muitas vezes relaxada, às visões proféticas, mas não aos mandamentos de Deus. E Jeremias ali estava defendendo os verdadeiros preceitos do Senhor, esses mandamentos. Isso é o que se passava. E nós podemos concluir que vários desses falsos profetas foram, de certa forma, a causa da ruína de Israel, porque deixaram com que o povo permanecesse longe dos mandamentos de Deus, causando a ruína que nós vamos ver em 587, quando a Babilônia derrotar o reino de Judá. Vejam só esse trecho de Jeremias mais adiante. Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas, porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cessam de proclamar aos que me desprezam: oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E aos que seguem obstinadamente as tendências do coração, dizem ainda: nada de mal vos acontecerá. Será que foi isso que se passou? Historicamente, não. Foi justamente o contrário. Judá foi destruída. No entanto, esses falsos profetas são a grande causa da ruína, da derrota desses profetas. Eles foram a grande causa dessa derrota do reino de Israel. E Jeremias e Ezequias apenas deixam isso a respeito desses falsos profetas. E por isso, eis o que diz o Senhor: por que proferis oráculos enganadores e tendes visões mentirosas? Eu vou castigar-vos, oráculo do Senhor. E um pouquinho mais adiante, ele vai dizer isso: abusam do meu povo dizendo, tudo vai bem, quando tudo vai mal. Então, na verdade, esses profetas, eles mentem para o povo. De vez de dizer a palavra de Deus, que é levar uma vida reta, uma vida para glorificar a Deus, não. Eles diziam que eles podiam continuar levando uma vida relativista, uma vida imoral, adorando outros deuses, praticando outras abominações que nós vamos ver com calma em cada profeta. E eles mentiam ao povo. E o povo e os falsos profetas pagaram um preço
de viver longe de Deus. Nós podemos pensar que isso é uma coisa horrível que aconteceu no Antigo Testamento, mas não. Também no Novo Testamento há relatos dos falsos profetas, e é o próprio São João, o apóstolo São João, que vai nos dizer isso em sua primeira carta. Veja que impressionante como nós descobrimos, como nós separamos o verdadeiro do falso profeta. O que caracteriza um falso profeta para São João? Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama, esse não é de Deus, mas é espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Então é simples. Mais uma vez está nosso Senhor no centro da história. De acordo com São João, nós, se queremos saber quem é de Deus e quem não é de Deus, o falso profeta, o verdadeiro profeta, é colocar nosso Senhor no centro. Aquele que proclama que nosso Senhor se encarnou e que é o Salvador da humanidade, este é um verdadeiro profeta. Todos aqueles que o negam, segundo São João, têm um espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar, de São João. Então todos nós podemos agora reconhecer o que é o verdadeiro e o falso profeta. Quem fala em nome de Deus, pela lei de Deus, a favor de nosso Senhor, e quem é contra a lei de Deus e contra Cristo. Observe que o teólogo falou o tempo todo a respeito do Messias. E os profetas, todos eles falaram a respeito do Messias. Tudo do Messias foi escrito no Antigo Testamento, nas profecias dos profetas, desde o seu nascimento até a sua morte. Tudo foi profetizado. Quer ver aqui que o próprio Messias fala? Em Lucas 24. A seguir, lhe disse Emanuel: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então tudo da vida do Messias foi cumprido através das Escrituras. Tudo dele, né? Inclusive o nome dele. E o nome dele, o profeta Isaías profetizou. Esta profecia, quem quiser conferir a respeito do nome do Messias, está em Isaías 7,14. E o apóstolo Mateus, ele confirma essa profecia em Mateus 1, 22, 23. Então, o verdadeiro nome do Messias é Emanuel, e não a imagem Jesus que a religião adora. Entendeu? Tudo se cumpre nas Escrituras. Para você saber quem é o anticristo, é a coisa mais fácil do mundo. Se você for lá nas Escrituras, você vai perceber que o nome do Messias é Emanuel. É simples. É todo aquele espírito que nega que Emanuel é o Cristo, este é o anticristo. Este é o espírito do anticristo. Como está lá em 1 João 4, igual o teólogo falou. É simples de saber quem é o anticristo. E os falsos profetas? Como que a gente vai saber como que é um falso profeta? A principal característica para saber de um falso profeta, o próprio Moisés, ele vai nos dar a dica. E o teólogo, ele já falou no vídeo, e eu concordo com ele. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês quiserem conferir na Bíblia de vocês, está em Deuteronômio 18, capítulo 22. Veja o que Moisés fala. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Yahweh, e se a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Yahweh não disse. Entenderam?
Então, para você saber o que é um falso profeta, é só você ver que as profecias deles não se cumprem. Eles falam, 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 mas nunca se cumpre. Quer eu vou dar um exemplo? Muita gente vai ficar indignada, outros não vão concordar, mas eu vou dar um exemplo de falso profeta hoje. É a respeito da volta desse Jesus. Todo ano, basta acontecer um terremoto, basta acontecer qualquer desastre, uma guerra, que todo mundo, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E passa ano, sai ano, e esse Jesus nunca volta, nunca volta, e nunca vai voltar. Eu vou explicar para vocês em detalhe, vocês vão entender por que esse Jesus não volta. E eu tenho a maior certeza que ele não volta. Eu vou explicar no vídeo por que ele não volta. E tudo baseado nos profetas. Os profetas me garantem isso para mim, que ele não volta. Quando o Messias falou que vai vir numa nuvem, igual tem um versículo lá, aquilo lá é uma mensagem espiritual, aquela mensagem. Aquilo ali, nuvem, se vocês for reparar no Antigo Testamento, Moisés fala isso. Quando o povo no deserto era guiado pelo Pai, tinha uma nuvem que acompanhava eles. De dia era a nuvem e de noite uma coluna de fogo. Aquilo ali era a presença do Pai. Então, nuvem significa a presença do Pai. Então, quando o Messias fala, eu vou vir numa nuvem, ele está falando num sentido espiritual. Ele está falando que ele vai vir em presença de Espírito. Porque em carne e osso ele já veio. E os próprios irmãos dele mataram ele. E se ele viesse hoje em carne, esse povo que está na religião aí matava ele de novo. É só vocês perceber o comércio que está a religião, o escândalo que está a religião.
Hoje nós vamos conhecer ainda alguns aspectos dos profetas antes de entrar na vida de cada um deles. Por exemplo, para quem os profetas anunciaram? Quem ouviu a pregação desses profetas? E o que eles anunciavam? Qual é a palavra de Deus para as pessoas? São dois temas que vale a pena nós conhecermos para entendermos depois o que os profetas estão dizendo para tal povo em tal época. Por exemplo, nós sabemos que algumas profecias, e que as profecias são um gênero totalmente diferente dos outros escritos das Sagradas Escrituras, elas são proferidas em voz alta, elas devem ser ouvidas, elas são anunciadas para que as pessoas ouçam. Mas quem ouve essas profecias? Raramente é para uma única pessoa. Ocorre também. Nós temos aqui, eu dou dois exemplos. Um é Amós, que profetizou para o sacerdote de Betel que queria expulsá-lo do reino de Israel. Então ele pronuncia uma profecia contra esse sacerdote. Outra é o próprio profeta Isaías, que profetiza contra Sobna, que era um prefeito do palácio do rei Ezequias. Então, na verdade, era contra esses personagens. Raramente é para uma única pessoa. Pode acontecer, isso sim, que um profeta pronuncie algo por ordem de Deus ao rei. Por quê? Porque o rei é um dos intermediários entre Deus e os homens, sobretudo na concepção do antigo Israel. Então, os reis representavam o povo. Aquilo que chegava aos reis era depois estendido a todo o povo. Temos, por exemplo, Isaías, que anuncia para Acás e Ezequias, Jeremias, que anuncia ao rei Sedecias, Natã, que anuncia ao rei Davi, Elias, que anuncia suas profecias ao rei Acabe. Então o rei ele representava o povo, mas em geral a profecia é para a nação, seja o povo, seja a nação. Por quê? Porque é a nação que tem que mudar de conduta e caminhar de acordo com os mandamentos de Deus. O que Deus quer atingir com a profecia é a conversão, é deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem.
Esse é o intuito da profecia, de tirar do mau caminho e colocar no bom caminho. Então, quando vem a profecia, é para alertar. Geralmente, a profecia ou é de condenação pelos atos que as pessoas estão fazendo, ou é de salvação, mostrando uma esperança no futuro. Mas é só isso? Só tem oráculos nos livros dos profetas? Não. Quem for ler vai ver as vocações dos profetas, visões, sonhos, canções, hinos, cartas, instruções e até ações simbólicas, gestos que representam também as profecias. Dou apenas um, porque depois nós vamos ver isso ao longo dos livros dos profetas. Jeremias certa vez colocou um jugo sobre o seu pescoço, para mostrar que a Babilônia colocaria um jugo de escravidão sobre Israel. Então era uma forma de interpretar o futuro, de anunciar aquilo que aconteceria. Se o povo não mudasse de conduta, seria escravo da Babilônia. E foi o que aconteceu. Mas, ademais, nós podemos nos perguntar, o que os profetas diziam? Como nós podemos resumir a palavra dos profetas? Não é um tema fácil, porque eles profetizam a respeito de uma série de coisas. Os profetas são homens de seus tempos. Eles vivem concretamente e suas mensagens são para aquelas pessoas, apesar de ter também um sentido universal. Mas eles resolvem problemas concretos. No entanto, nós podemos dar 3 características que todos os profetas, em geral, vão seguir. A primeira delas é que o profeta anuncia que existe somente um Deus, não vários deuses. Só tem um Deus verdadeiro, é o monoteísmo, apenas um Deus. E isso é insistido pelos profetas. Não adoreis outros deuses, porque eles não são verdadeiros. Há um só Deus, aquele que nos tirou do Egito para nos introduzir na Terra Prometida. Esse é um dos grandes temas que os profetas sempre vão tratar. Outro tema que é imprescindível é o Messias. Os profetas vão anunciar a vinda de um Messias. E todo o Antigo Testamento tem a sua espinha dorsal envolta na espera do Messias, que é o Salvador. Em concreto, os profetas eles criam uma espécie de vazio entre eles e o Messias, porque eles anunciam o Messias com aquela esperança da salvação. E às vezes eles estão vivendo numa situação problemática, como o profeta Isaías, mas já anuncia, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então já anuncia o nascimento do Salvador. Eles criam como que um vazio entre eles e o Messias. Para os profetas não há tempo, eles já estão vislumbrando aquilo que será a salvação. Então tem aquele desejo. O restante, o que acontecer entre eles e a chegada do Salvador é secundário. O certo é que virá um Salvador. E, sobretudo para os profetas, eles têm muito claro que existe uma luta entre o bem e o mal. Não é isento de luta. Está lutando e, sobretudo, o protagonista de toda essa luta é o Messias. É ele que há de vencer. É ele que vai redimir o gênero humano. Então, tudo isso faz parte das profecias. E uma das partes mais belas das profecias é justamente ver o Messias esperado, ansiado, tão desejado por esses profetas, esses homens de fé que não duvidaram a respeito da vinda de nosso Cristo. Mas nós podemos dizer, por outro lado, esses profetas estavam vivendo naquela situação concreta, cada um no seu tempo, entre o século VIII e o século V. E cada um deles teve que resolver problemas concretos. Oséias, por exemplo, vai dizer isso ao povo: vocês estão se esquecendo de Deus e procuram viver como os outros povos. Eles se esquecem de Deus, vivem nessa terra como se Deus não existisse. Ou pior, considerando outras coisas como Deus e abandonando o Deus verdadeiro. E procuram viver como os outros povos naquele afã, naquele desejo de ter o gostinho das outras nações pagãs. E abandonando os mandamentos, os verdadeiros mandamentos de Deus que conduzem a pessoa para o bem. Então eles se afastavam de Deus porque queriam seguir outros deuses. Esses são um dos temas que os profetas clamam. E, sobretudo, Samuel,
como também o profeta Isaías e tantos outros, vão clamar que Deus, ele quer um coração puro, não somente práticas exteriores, mesmo que seja para o Deus verdadeiro apenas oferecer um sacrifício. Não é isso. Deus, ele quer um sacrifício com um coração puro. Veja o que Samuel vai dizer ao rei Saul. Samuel replicou-lhe: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. Deus prefere um coração puro. É o que nosso Senhor vai dizer também no Novo Testamento. Não é aquilo que entra pela boca do homem, um alimento impuro, que vai tornar o homem impuro. É sobretudo aquilo que sai de seu coração. Porque é do coração, é do desejo, é da sede do desejo da pessoa, onde ocorrem as deliberações que a pessoa vai escolher entre o bem e o mal. Vai escolher entre praticar os mandamentos de Deus, dar glória a Deus formalmente ou não, ou vai buscar o mal. E, portanto, não se trata apenas do coração entendido num sentido sentimental. Não tem nada a ver com isso. É o desejo, é a vontade, mais a inteligência e o desejo até dos sentidos para glorificar a Deus. Não tem nada de sentimental. E, ao mesmo tempo, os profetas, quando o povo está clamando e fazendo festa, mas no pecado, os profetas anunciam a justiça de Deus. Por outro lado, quando o povo está prostrado, já foi castigado e está quase em desespero, os profetas anunciam a esperança, a confiança. Então nós podemos dizer que no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, os profetas eles tinham um papel importantíssimo, onde a justiça e a misericórdia não são antagônicas, elas se juntam. O profeta não é somente um profeta de desgraças, que anuncia somente o mal. O profeta anuncia também a esperança. E, sobretudo, a grande esperança que todas as pessoas, todo mundo estava ansiando era o Salvador. É aquele que veio trazer a redenção para a humanidade, nosso Cristo. Tendo essa esperança, sabendo que nosso Senhor veio nos salvar, nós somos capazes de enfrentar qualquer problema, de atravessar qualquer dificuldade. Talvez ainda reste uma dúvida a respeito dos profetas. O que esses profetas querem dizer para nós nos dias atuais? Porque esses profetas do Antigo Testamento, os profetas bíblicos, falaram para o povo de Israel. É bem verdade que Israel também deveria anunciar a vinda do Messias, do Salvador do mundo. No entanto, e para nós? Qual é a mensagem dos profetas? É o que nós vamos ver no programa de hoje. Os profetas, é verdade, anunciaram para Israel, mas algumas vezes esses profetas também anunciaram algo já vislumbrando aquilo que seria o apostolado, daquilo que nosso Senhor diria no final do Evangelho de São Marcos: ide pelo mundo inteiro e evangelizai. Vejamos, por exemplo, o que diz no livro de Ruth. O livro de Ruth, ela era uma moabita, não era uma israelita. No entanto, por ter aceito o Deus verdadeiro, acabou se tornando antepassada do Messias, se tornou antepassada do rei Davi. E existiam também os chamados prosélitos, aceitavam um Deus verdadeiro. No entanto, viria um momento que é a grande promessa que Deus fez a Abraão, que os povos da terra voltariam a adorar o Deus verdadeiro por meio de sua descendência, ou seja, por meio daquele que seria o Salvador do mundo, nosso Senhor Cristo. Pois bem, aqui nós temos um comentário de Isaías. Ele, do alto do monte de Sião, ele vê que as pessoas, todos os povos, vêm buscar ao próprio Deus. E é o que diz o profeta Isaías. No fim dos tempos, acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes, e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E é o próprio Cristo que vai dizer:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de nosso Cristo que nós vamos encontrar a verdade e a vida. E também a profecia, muito interessante, de Malaquias, vai dizer que do Oriente ao Ocidente, todos virão glorificar a Deus. Eis o versículo. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então haveria um momento em que todas as nações seriam reconduzidas, seriam conduzidas à glorificação do verdadeiro Deus. E nós podemos dizer, passado tanto tempo, para nós, o que quer dizer essa palavra profética? Se toda a Escritura é palavra de Deus, é a palavra do Senhor, quanto mais as palavras dos profetas, que Deus dirigiu diretamente ao seu povo e dirigiu diretamente a cada um de nós. E esses profetas abraçaram essa verdade, essa palavra que eles tinham que anunciar. Os profetas estavam dispostos a dar suas próprias vidas para defender a verdade, para defender essa palavra que Deus lhes mandava dizer. Por quê? Porque o profeta se fazia um com a sua missão. Portanto, também nós estamos ouvindo essa palavra. E nós sabemos que os profetas não eram perseguidos porque eram eles os perseguidos. Os profetas geralmente foram perseguidos porque anunciaram a palavra de Deus. Em última análise, a quem perseguiam não eram os profetas, era a palavra de Deus, visto que é o grande profeta, o excelentíssimo profeta, cumprimento de todas as profecias, que veio trazer o anúncio definitivo. Ele concedeu à sua igreja o munus de ensinar, de conduzir à verdade, mas não só a hierarquia, que deve ensinar a verdade, mas também aos leigos, cada um de nós, seja em suas famílias, em seu trabalho, no contato com as outras pessoas, tanto por palavras quanto por obras, devem anunciar no Cristo. Essa é a profecia atual. Cada um de nós que disser a verdade, que disser a verdadeira profecia, deve pregá-la com palavras e com obras. Por quê? Porque nosso Cristo era o centro das profecias. Nosso é o centro das Sagradas Escrituras, como também é o centro da história. Então, cada vez que nós o anunciamos, e anunciamos com coragem, com definição, ele nos protegerá. Veja só o que São Mateus vai dizer sobre a parábola do semeador, aquela que as sementes caem à beira do caminho, em terreno pedregoso, em meio aos espinhos e em terra boa. O próprio Nosso Senhor explicou a parábola a seus apóstolos. E veja só o que ele diz do terreno pedregoso. O solo pedregoso em que ela caiu, a semente, é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Quem não é sério naquilo que pratica, logo sobrevindo as primeiras dificuldades, já abandonam aquela palavra que antes tinham abraçado. É uma recriminação, uma doce, mas também infinita recriminação, porque vem de nosso Cristo. E nós não devemos nos espantar que hajam dificuldades para quem queira fazer o apostolado, para quem queira pregar o nome. São Paulo bem nos mostra no Novo Testamento o quão ele foi perseguido. E veja só o conselho que ele nos deixa através da segunda carta a Timóteo. Pois todos os que quiserem viver piedosamente Cristo terão de sofrer a perseguição. Mas nós podemos nos perguntar, mas é só perseguição? Não, traz ainda muito mais. Traz uma glória, porque quem anunciar com coragem a palavra de nosso Cristo, essas palavras que são proféticas, a profecia para os dias atuais, receberão a sua recompensa. E é o próprio Cristo quem anuncia qual será essa recompensa no alto do Sermão da Montanha. E ele diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses alcançarão o reino dos céus, mas é nosso Cristo que resistirá durante as perseguições no coração de cada um. Então, nós queremos seguir os passos dos profetas? Certamente, porque queremos anunciar ao nosso Cristo, não só com palavras, mas sobretudo com obras.
E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum